Olhe, as prefeituras que já tiveram reconhecida a situação de emergência ou estado de calamidade pública por causa da pandemia do novo coronavírus precisam estar atentas com a quantidade dos gastos. Isso porque, caso as despesas saiam do controle, os prefeitos podem responder por crime de responsabilidade, além de correr o risco da perda de mandato e outras punições. Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o mestre em Contabilidade Governamental e diretor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, o professor da Universidade Federal da Bahia, Vitor Maciel. Seja bem-vindo. Bom dia, Vitor. Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, um prazer estar com vocês aqui. Vitor. Muito prazer. Acordar cedo é desafio para poucos, mas acordar cedo com informação, com cultura, é com vocês aí no canal. Forte abraço. Maravilha, muito obrigado. Seja bem-vindo. A gente sabe que é um grande dilema, não é, que os prefeitos têm pela frente. A necessidade de investir em ações para enfrentar essa pandemia, a pandemia do novo coronavírus, e as regras que devem ser obedecidas para os investimentos públicos. Como resolver essa equação com o menor risco possível, Vitor? Jefferson, o grande desafio, muito na verdade, é atender os dispositivos legais. Eu poderia aqui citar uma série de leis, o que não vem ao caso nesse momento, mas os instrumentos jurídicos são muito claros quando fala de emergência, quando fala de calamidade pública. E muitas vezes, na verdade, a gente tem acontecido no cenário aqui na Bahia que alguns gestores não têm observado esse estado. Obviamente que, sob a fiscalização dos órgãos de controle, tem sido feita a contenção de eventuais gastos, mas a flexibilização da lei, para ser muito mais direta, ela depende claramente da declaração da calamidade pública. E esse reconhecimento é feito pela Assembleia Legislativa. Os municípios, obviamente, no contexto de pandemia, a gente vive nesse contexto de caos social, onde o desemprego é uma realidade, né? Não apenas no Brasil, em outros países, mas especificamente no nosso estado, mas, por outro lado, existem regras rigorosas para gastos públicos que precisam ser atendidas. Pois sim, pois não. Pode concluir. Então, o que os gestores precisam atentar é basicamente o que os normativos determinam e o que é flexibilização de regras, que a gente pode falar já já. Em relação à lei de responsabilidade fiscal, ela continua em vigor nesses tempos aí de pandemia, mas existe uma flexibilização, não é? Em situações de excepcionalidade, como é o caso agora. Que flexibilização é essa? O ministro Alexandre Moraes, em decisão recente, decisão monocrática, ele acatou, obviamente, a manifestação da Advocacia Geral da União sobre a necessidade de executar alguns gastos sem que efetivamente houvesse as amarras legais por conta do contexto da pandemia. Por outro lado, esse dispositivo que já está lá positivado na Lei de Responsabilidade Fiscal não significa dizer que existe um cheque em branco para os administradores gastarem. Por exemplo, existem alguns anexos na lei fiscal que fala de compensação orçamentária em relação à criação de programas governamentais, um dispositivo chamado limitação de empenho, que é contingenciamento de gastos, outro de enfrentamento de metas fiscais, que terminam sendo flexibilizados em função do contexto da pandemia, onde os gestores devem priorizar os gastos nessa área. Então, quando a norma fiscal, aí falando especificamente da Lei de Responsabilidade Fiscal, fala que durante o período da calamidade pública, alguns dispositivos eles são flexibilizados, não significa dizer que seja gastos de forma assodada em qualquer área. A nossa preocupação, enquanto técnicos do setor público, é exatamente orientar os gestores no sentido de dizer que, olha, o que foi flexibilizado com base nos dispositivos legais vou citar apenas o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que fala de medidas de compensação para programa de governo, que fala de regras de contingenciamento de gastos, para que esses recursos sejam focados nas ações de combate à pandemia. Vitor, você falava do estado de calamidade pública que tem que ser reconhecido
pela Assembleia Legislativa e muitas prefeituras decretam a situação de emergência. São situações que flexibilizam o uso do dinheiro público, mas são distintas, não é? Exatamente. A situação de emergência, ele guarda relação com uma coisa muito simples. Existe a potencial eminência a ver acontecer. E aí, no contexto da emergência, os gestores preparam toda uma estrutura para o potencial acontecimento do caos. Por outro lado, a calamidade pública é já a instauração do caos. E quando falamos da instauração do caos, a necessidade de medidas emergenciais para conter aquele agravo local. Perceba, no contexto da calamidade pública, que é o objeto da nossa discussão, não apenas a administração local tem que motivar a Assembleia Legislativa, no caso dos estados e municípios, ou o Congresso Nacional, no caso da União, mas, baseado nessa justificativa, deve ser acostado toda a motivação e fundamentação das autoridades, neste caso da Covid, sanitárias, que justifiquem o caso, que justifiquem o quadro. E, num segundo momento, existe um reconhecimento das Assembleias Legislativas. Então, perceba que eu tenho, primeiro, a motivação daquele que tem o agravo, depois temos o Poder Legislativo, o Parlamento, participando desse reconhecimento, e depois existe a decretação. Então, existe todo um percurso a ser seguido, todo um regramento que deve ser respeitado. E aí, a Lei do Direito Financeiro, Jefferson, trata de um instituto muito importante chamado crédito extraordinário. O que é isso? Como o orçamento é uma lei, é uma lei que autoriza gastos, nesse contexto do crédito extraordinário que acontece sobremaneira nas situações de calamidade pública, eu tenho a possibilidade de antecipar gastos sem autorização legislativa prévia para depois encaminhar a remessa à Câmara, no caso dos municípios. Ora, se esse contexto, a Lei do Direito Financeiro só trata exclusivamente no caso de calamidade pública, nas situações de emergência, que obviamente existe a necessidade de vigilância e os gestores já precisam criar situações, criar ações governamentais para conter o potencial agravo, ele não está sob a tutela, não está sob a flexibilização daquilo que determina, ou que melhor estabelece os créditos extraordinários. Porque esses créditos extraordinários, eles, primeiro o Executivo realiza o gasto pela necessidade emergencial e, no segundo momento, existe a prestação de contas para o respectivo parlamento. Vitor, Fernando quer fazer uma pergunta também. Você, como técnico, você acredita que, por um acaso, houve uma antecipação, foi muito cedo uma parte dos gestores públicos a entrarem no processo de calamidade pública, porque no estado de emergência já tinha certas flexibilizações e de um tempo para cá, hoje vai ter votação de novos pedidos de reconhecimento de calamidade pública e a Bahia já tem mais de 70% dos municípios em calamidade pública, mesmo que os casos de Covid-19 ainda não tenham sido confirmados nos seus territórios. Você acha que foi muito cedo esse processo de migração do estado de emergência para o estado de calamidade? É uma pergunta extremamente interessante, mas que envolve várias dimensões, Fernando. No primeiro momento, há que se destacar que o fato do município, falando especificamente do município, fazer a motivação não significa necessariamente dizer que a Assembleia deve reconhecer. Então, nós estamos tratando de múltiplas dimensões. Mas ela tem reconhecido praticamente todos os pedidos de estado de calamidade, né? Sim. Mas aí percebam que a Organização Mundial de Saúde coloca a pandemia como um contexto generalizado de comoção promovido pelo caos, o Covid. Por outro lado, nós precisamos, e aí envolve o Parlamento, a Assembleia, que já é uma outra questão, avaliar se todas as fundamentações do Parlamento foram pautadas numa situação material que caracteriza a possibilidade de ser reconhecido naquela localidade. Então, um caso confirmado, por exemplo, já teria uma potencial justificativa. A minha preocupação, enquanto pesquisador, sobretudo, são os critérios que estão sendo feitos para reconhecimento
e a informação da própria Assembleia de muitas entidades municipais que vêm encaminhando no bojo das suas justificativas de pleito para o reconhecimento, a ausência de uma justificativa, de relatórios e fundamentações das autoridades sanitárias e, sobretudo, as ações que os municípios irão executar, justamente para atender para enfrentamento ao mal que o Covid vem provocando em todos os municípios do país. Então, quando falamos que o aspecto é de múltipla dimensão, porque não apenas o município, mas as assembleias do país, e falando especificamente na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deve verdadeiramente avaliar o conteúdo, e olha que eu não estou fazendo qualquer juízo ao trabalho que tem sido feito na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, mas avaliar se de fato esse pleito, essa fundamentação, esse arcabouço que envolve essas justificativas, efetivamente estão sendo bem feitos. Vitor, uma última pergunta antes da gente encerrar. Eu queria saber se você enquanto técnico, teme que as finanças públicas dos municípios, principalmente os do interior do estado, que tem um acompanhamento menor por parte da imprensa, por parte até dos órgãos de fiscalização, por conta da dificuldade de ter acesso a essas informações, você teme pelo futuro das finanças públicas dos municípios aqui da Bahia? É uma resposta, Fernando, que não tem um sim ou não, né? Você traz mais uma reflexão. Temos os órgãos de controle fazendo um trabalho fantástico em todo o país, os Tribunais de Contas do Brasil, o Ministério Público, a Polícia Federal, que existe uma rede de controle que faz com que permite esses órgãos trabalhar de forma coordenada. O que eu mais temo é o silêncio do cidadão. Existe um controle extremamente importante, Jefferson, que é o controle social, e muitas vezes nós não temos a população fazendo um acompanhamento efetivo. O meu temor, por outro lado, é o desgoverno pelo desconhecimento, é o desgoverno pela omissão. Nós temos dispositivos normativos que são muito claros daquilo que pode, daquilo que não pode. Ontem mesmo recebi um questionamento muito interessante, alguém perguntando se os recursos que aquele município recebeu o que chama de precatório do Fundef, ou seja, recursos destinados à educação, poderiam ser aplicados nessas ações de enfrentamento à pandemia, quando nós temos dispositivos legais que claramente dizem esse dinheiro vinculado só pode ser utilizado na destinação ao qual a lei estabeleceu. Então, o que mais me preocupa, dentro nessa perspectiva, Fernando, que você questionou, é exatamente o silêncio, né, do cidadão nesse contexto de fiscalização, em alguns casos, o desconhecimento dos gestores ou má fé de eventuais outros nesse contexto de aplicação. Nós temos muitas pessoas passando fome, a necessidade das administrações municipais e estaduais fazerem a sua participação com auxílios no programa de manutenção de emprego. São muitas ações governamentais e que precisam dos governos atender o seu papel de prestar aos financiadores do sistema aquilo que é expectativa, aquilo que é dever do Estado e o direito do cidadão, e que todos nós consigamos sair desse contexto com muita paz, com muita temperança, com muito equilíbrio. A gente não agradece. É fácil, mas com fé em Deus iremos conseguir. Realmente fácil não é, mas é esse o desafio que todos nós temos pela frente. Muito obrigado a Vitor Maciel, mestre em contabilidade governamental, diretor do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, professor da UFBA, pelos seus esclarecimentos. Um bom dia, até uma próxima, Vitor. Bom dia, Jefferson, muito prazer estar com você. Fernando, muito prazer, muito obrigado a vocês pelo convite. Espero que em outras oportunidades consigamos desenvolver mais esse assunto, um assunto que me é muito caro, mas ao mesmo tempo me traz uma série de reflexões, não enquanto profissional do setor público, mas também como cidadão. Muito obrigado, forte abraço e parabéns a vocês e aos seus ouvintes. Bom dia. Muito obrigado mais uma vez. A gente lembra que essa conversa vai estar disponível mais tarde nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e também no Deezer, agora 7:52 na Tarde FM.